Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, para capítulo 2, versículos 12 a 18. O apóstolo Paulo, ele é sempre bastante prático. Em suas cartas, ele tanto aborda a doutrina, que é o fundamento da prática, quanto a prática. Então, para o apóstolo Paulo, é importantíssimo que o verdadeiro cristão creia e vivencie as implicações da palavra do Senhor, das doutrinas. E ele faz isso o tempo inteiro, porque na verdade a conversão é a restauração do homem que fora feito à imagem de Deus, de modo que ele possa viver plenamente essa imagem divina nele. Aqui estamos num processo de santificação, mas o objetivo é sim que sejamos como Cristo, o perfeito varão. Então o apóstolo Paulo, que já nos falou sobre imitarmos a Cristo, que esvaziou a si mesmo, que é o caminho para a obediência a Deus, para uma vida cristã agradável, pensando como o corpo de Cristo, ele continua no versículo 12, dizendo: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja, a primeira coisa é que ele quer que eles cresçam. O autor aos Hebreus diz algo similar quando fala para os seus destinatários que eles deveriam já ser mestres por causa do tempo que eles tinham de cristãos. Então, na verdade, o cristão não vive uma estagnação. O cristão, a Bíblia pressupõe que ele vai crescer. É sempre um crescimento. É claro que esse crescimento cristão na vida, tanto no conhecimento da palavra do Senhor, quanto na vida prática, podemos dizer, seu relacionamento com Deus e seu viver o fruto do Espírito, ele não é uma linha reta que vai só crescendo. É cheia de altos e baixos. Só que o resultado final é sempre maior. Não é uma reta cheia de altos e baixos. É uma ascendência com altos e baixos. De forma que, mesmo tendo momentos difíceis, mesmo que nem sempre seu crescimento seja regular, ele estará sempre se desenvolvendo, porque até as baixas contribuem muitas vezes para um crescimento maior, e assim vai. Mas por quê? Porque o Senhor está ali operando nele. Então, quando ele diz desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, ele parece estar jogando toda a responsabilidade para o cristão. Olha, vocês têm que fazer isso melhor. Se puxa aí. Mas, logo em seguida, ele vai complementar esta expressão para que fique claro que a ideia não é que a santificação seja uma responsabilidade, um processo nas mãos do cristão. Não. Assim como a salvação, ele disse antes que aquele que começou a boa obra há de completá-la, ou seja, salvação ocorreu porque Cristo Jesus, ele começou a obra na cruz do Calvário, então ele traz a justificação para nós. Também o Senhor há de completar porque ele justificou e ele há de transformar. Então a obra que teve começo com o Senhor vai ser completada pelo Senhor. Mas não só isso, esse meio entre a justificação e a transformação, ou a glorificação, esse meio também é um processo nas mãos do Senhor. Só que ao mesmo tempo é fantástico que ele também responsabiliza o cristão, de modo que vivenciamos então essa tensão entre Deus estará operando em nós, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso santificador, Deus é quem está nos transformando de glória em glória. E ao mesmo tempo ele diz assim, mas vocês devem se dedicar, vocês devem buscar o Senhor, vocês devem cultivar o fruto do Espírito. Então, essa tensão entre
o nosso novo querer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, Gálatas 2, 20. Esse desejo que o Senhor colocou no cristão, de forma que agora ele é impulsionado pelo Espírito Santo a querer viver uma vida para a glória de Deus, e ao mesmo tempo vendo que isso é de fato uma obra do próprio Deus. E aí nós vemos como nós falamos, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo sua boa vontade. Veja que esse ensino ele traz a perfeita harmonia de como deve ser a vida cristã. Ele não acomoda o cristão. Olha, Deus vai fazer tudo. Deus vai resolver tudo. Então você só precisa o quê? Ficar sentado esperando. Não. Você deve batalhar diligentemente pela fé. Você deve se dedicar diligentemente a uma vida agradável ao Senhor. Você deve cultivar o amor de Deus e, como disse, as demais virtudes, o fruto do Espírito. Você deve se esforçar para conhecer melhor a Deus. A palavra de Deus está nas suas mãos. Você deve orar ao Senhor para estar sempre em intimidade, em relacionamento com Deus. Você então deve ativamente, não passivamente, ativamente estar cultivando uma vida para o louvor da glória do Senhor. Só que, ao mesmo tempo em que ele diz isso, então ele não acomoda a gente a somente esperar no Senhor, mas ao mesmo tempo que ele nos responsabiliza a viver essa nova vida na mais plena abundância daquilo que Deus nos deu, ou seja, usufruindo tudo que Deus nos deu, ao mesmo tempo ele diz assim, mas Deus estará operando em vocês, mas é Deus quem estará operando no coração de vocês, transformando vocês. Um exemplo, quando nós vamos para Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos ensina, nos ajuda, nos conduz a orar como convém. Porque não sabemos orar como Deus quer, ou seja, não sabemos exatamente o que Deus quer nos dar, e o Espírito nos move a pedir, segundo a palavra de Deus, aquilo que Deus se agrada. Então, observe, quem vai orar? É você. Você que vai orar, você vai que pedir, você vai desejar por sinal, mas ele diz que ao mesmo tempo, quem é que vai estar operando graciosamente para que você deseje o que deve ser desejado, ore como deve ser orado, e portanto, a oração agrade ao Senhor. Quem? O Espírito de Deus operando em você. Por isso que ele diz que o Espírito intercede por nós. A melhor forma seria dizer, ele intercede em nós, dentro de nós. Porque é o ministério do Espírito operar nosso viver para nos conduzir a Deus. Então, veja, é exatamente esse misto aí. É Deus operando em nós, e nós, por estarmos sendo alvo do operar de Deus, estarmos nos dedicando à glória do Senhor. Então, o desenvolvimento da salvação é algo que ocorre, Deus nos responsabilizando, mas ao mesmo tempo nos confortando. Deus vai operar. Calma, você não vai ter que fazer tudo. Agora Deus está exigindo de você, faça. Não. Esqueça o empoderamento humano que nós temos visto em nossos dias. Não é só feminino, é um empoderamento geral. Você vai ver, inclusive, a teologia coaching, que é algo mais recente, e ela faz parte desse espírito de empoderamento de nossos dias. Você se esvazie disso. Por quê? Porque, claro, somos a imagem de Deus, somos capazes, as nossas faculdades foram dadas por Deus, e temos sim, com certeza, potencial para fazermos muita coisa, e devemos fazer. Todavia, sem jamais esquecer que dependemos de Deus o tempo inteiro. Então, mesmo que Deus nos diga, faça, se dedique, se esforce, ore, seja bênção. Se tu uma bênção, disse o Senhor para Abraão. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas eu estou aqui, eu vou capacitar, eu vou operar. Então, quando você sentir-se debilitado, Senhor, eu não estou conseguindo fazer o que deveria, viver como deveria, eu não estou conseguindo. Perceba em mim debilidades, fraquezas, dúvidas, dificuldades. Quando você perceber que você não está alcançando aquilo que você deveria, lembre-se
o Senhor opera eficazmente em nós pelo poder do seu Espírito, pelo poder da sua palavra. Os dois sempre atuam juntos, né? O Espírito Santo opera em nós, mas ele sempre nos conduz à sua palavra. Muitas vezes lembrando, né? Às vezes você não está com ela na mão, às vezes você não está tendo acesso a ela. Os cristãos na época do apóstolo Paulo não tinham a Bíblia na mão, né? Então, como é que a palavra ia operando no coração deles no dia a dia? É porque eles ouviam a palavra de Deus no dia do Senhor, primeiro dia da semana, o nosso atual domingo, e aquilo que eles ouviam ficava guardado no coração e na mente. E aí o Espírito de Deus ia operando na vida deles. Essa carta, por exemplo, seria lida para a igreja, não ia cada um receber uma carta, né? Ia ser uma carta para a igreja toda. E por isso que lá em Apocalipse diz que bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem, quando ele faz a introdução da carta. O que ele quer dizer? Bem-aventurado o pastor, o presbítero, responsável pela igreja, né, que ela foi escrita para as 7 igrejas da Ásia Menor. Bem-aventurado aquele pastor que, ao receber esta carta, este livro, Apocalipse, ele lê para a igreja, reconhecendo como palavra de Deus importantíssima para a igreja. Bem-aventurado aquele que fizer isso, que ler, e bem-aventurados os cristãos que ouvirem, né? E quando ele introduz cada uma das cartas, daquelas 7 cartas, as 7 igrejas, ele fala do mensageiro, né? Ao mensageiro ou ao anjo da igreja de Éfeso. Então, esse mensageiro anjo é aquele que está com a mensagem, né? Porque a palavra anjo e mensageiro é a mesma palavra. Então, aquele que lesse para a igreja, bem-aventurado ele, feliz ele que, por ter abençoado, recebido e abençoado a igreja com estas palavras, né? Palavra de exortação, de consolo. Então o Espírito Santo opera pela palavra. O importante é que ela esteja em nosso coração e nossa mente, até mais do que na nossa mão, né? Na verdade, você pode ter a Bíblia na mão e você pode não estar dando o devido valor a ela. Há pessoas que estudam a Bíblia apenas como uma literatura qualquer, um livro de história, bom, por N razões, ou até procurando misticamente alguma coisa que ela colocou na cabeça que é a crença dela. Então, não é só tê-la na mão. O principal é tê-la na mente, no coração, como quem entendeu de fato, né? Principalmente tem que entender, né? Então, observe que Deus opera. Então, coloca nas mãos do Senhor sua vida. Pede a Deus que capacite. Lembra outra vez o que diz Tiago. Ele diz o quê? Aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Ah, Senhor, eu preciso de sabedoria para proceder, para não pecar contra ti, para viver para a tua glória, para tomar decisões, para fazer as escolhas certas. Ou seja, nas necessidades do dia a dia que sempre teremos. Todos os dias nós precisamos tomar decisões e todo dia precisamos agir. E sempre teremos uma ou duas ou mais opções, né? Boas e ruins. Né? E precisamos que o Senhor nos ajude a fazer o que deve ser feito. O apóstolo Paulo diz que a gente deve cultivar, então, desenvolver a nossa vida cristã. Lembre-se, você pode ter começado bem simplesinho. Eu me converti, eu não sabia de nada. Eu me converti, eu nunca tinha lido a Bíblia. E aí o Senhor foi motivando. Logo no primeiro ano eu li várias vezes a Bíblia. E isso movido por quem? Pelo Espírito Santo. Claro, ele me moveu a querer ler e estudar a Bíblia. E aí fui lendo, devorando, na verdade, a Bíblia várias vezes nos primeiros anos da jornada cristã. Então, o Senhor nos toma, né, para si um ponto de partida, um ponto zero, e Ele graciosamente nos conduz a uma linha crescente. E isso de forma que nós possamos estar cada vez mais abençoadores, mais próximos daquilo que é o ideal. Mesmo que você diga, mas eu não vou alcançar o ideal aqui. É verdade, é verdade. Ninguém vai forçar você e dizer assim, olha, fulano já conseguiu a perfeição, agora é sua vez. Não, isso não é verdade para ninguém. Ninguém alcançou a perfeição aqui.
O único varão perfeito é Cristo. E você não vai também conseguir se você se esforçar, não. Muito pelo contrário. Se você se esforçar tentando ser perfeito, como se estivesse em seu poderio isso, você vai se frustrar porque vai ver que o pecado não sai. Ainda está lá, ainda está lá, ainda está lá. E até os melhores homens, na verdade, é interessante que na Bíblia, olha, Antigo e Novo, tá? Você não dizer assim, mas no Antigo Testamento eles ainda não tinham a plenitude, né, do Espírito operando na vida da igreja e tal, por isso que eles pecaram. Bom, nós temos no Antigo Testamento Deus operando na vida de várias pessoas, sim, né? Porque inclusive pelo poder do Espírito é que profetizaram, pelo poder do Espírito é que foram fortes além do normal, né? Sansão, sábios além do normal, como Salomão, e assim por diante. Então, sim, tem o Espírito Santo já operando, não podemos dizer que não. Mas mesmo que você considere a inferioridade dos dias do Antigo Testamento em relação ao Novo, que é verdade, a Bíblia diz que o Novo Testamento é superior ao Antigo por causa do cumprimento da obra redentora, por causa da obra de Cristo Jesus, a plenitude do Espírito Santo, a palavra de Deus está se encerrando ali, toda sendo entregue. Então, ainda que seja superior, vamos pegar então os personagens do Novo Testamento. Nós temos o apóstolo Pedro sendo exortado pelo apóstolo Paulo, nós temos o apóstolo Paulo brigando com Marcos, e nós temos uma série de problemas nas igrejas, né? Todas as cartas mostram que as igrejas tinham problemas, então nenhuma delas é apresentada, nenhum personagem é apresentado como alguém que alcançou a perfeição, né? Mas ao mesmo tempo a palavra do Senhor diz assim, olha, desenvolva, desenvolva. Veja, ninguém também é pessimista. Não vou alcançar mesmo, então deixa para lá. Nem um pouquinho assim. Nenhum momento a Escritura diz, você vai alcançar a perfeição, se esforce e vamos lá. Fulano já conseguiu. Não diz nada disso. Mas também não diz, olha, como ninguém vai alcançar a perfeição por seus próprios esforços, somente Cristo poderá tirar o pecado de nós 100%, somente Cristo nos transformará no dia que Ele voltar, ou seja, já que só Ele pode fazer isso, então deixa para lá, segue de qualquer jeito, o importante é que você crê em Jesus e está salvo. Também não. Então, nenhum nem outro. O que é, de fato, o ensino bíblico sobre o viver cristão é se desenvolva, faça seu melhor, busque a Deus, leia a Bíblia, procure viver para a glória dele, se esforce para viver a virtude ou o fruto do Espírito. Mas, olha, isso não depende de você tão somente. A vida cristã é uma obra do Senhor. Então você deve procurar viver para a glória do Senhor, mas confiando, sabendo que o Senhor é quem opera em você. Portanto, busque nele a tudo o que é necessário. Porque, inclusive, lembre-se do que diz o apóstolo Paulo, quando o Senhor diz, a minha graça te basta. E ele diz assim, então mais me gloriarei na fraqueza. Muitas vezes é exatamente na fraqueza, quando parece que você está numa situação ruim, ou seja, está fraco, que Deus está moldando o teu caráter, a tua vida, para operar o crescimento. Os personagens da Bíblia viram o poder de Deus se manifestar exatamente na fraqueza, né? Veja, como foi que Salomão venceu os inimigos de Deus? Ele venceu os inimigos de Deus no pior momento da vida dele, na fraqueza, cego, sem força, e Deus então renovou as forças. Quando foi que nós vimos o operar de Deus vencendo multidões, exércitos, no meio de Israel? Exatamente quando não tinham condições de vencer sozinho. E tudo isso, claro, aponta para Cristo sempre em primeiro lugar? Sim. Toda a história redentora sempre apontará para Cristo em primeira mão, porque o propósito é revelar a obra de Cristo, a glória de Cristo. Na fraqueza ele venceu o inimigo. Foi na cruz, quando todo mundo poderia considerar que ele foi derrotado, que na verdade ele estava vencendo os nossos inimigos, o mundo, o pecado e o diabo, pagando o preço da redenção no nosso lugar, ali naquela cruz. Então sempre aponta para Cristo. Mas lembre-se, uma vez que estamos unidos a Cristo, muito daquilo que
é um apontamento para Cristo, passa a ser no Novo Testamento aplicado em Cristo às nossas vidas. Em Cristo, veja, acabamos de ver isso com o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículos de 1 ou de 5 a 11. Ele diz assim, Cristo se humilhou até a morte e morte de cruz. Vocês devem ter o mesmo sentimento que Cristo. Ou seja, em Cristo também somos como ovelhas para o matadouro. Romanos capítulo 8. Então, muito daquilo que é, sim, apontado a Cristo, tudo que está indicando a obra de Cristo, indicando a pessoa de Cristo, no Novo Testamento ele faz uma aplicação. Viram como foi Cristo? Imitem. Vivam como Cristo. É claro que ninguém vai morrer na cruz. É claro que ninguém vai realizar feitos que somente ele poderia e ele realizou. Mas nele. Então, somos convidados a viver para a glória de Deus de forma semelhante. Então, desenvolva, se dedique, não se acomode. Ah, mas eu já vou para a igreja. Muitas pessoas fazem da igreja uma forma de tirar o peso da consciência, porque elas não estão vivendo para Deus. Elas amam o dinheiro mais do que a Deus. Elas amam seus bens mais do que a Deus. Elas amam pessoas mais do que a Deus. Elas amam a si mesmo mais do que a Deus. E elas vivem 6 dias da semana para si mesmos, para aquilo que elas levantaram como ídolos de sua vida, sem até perceberem que amam mais do que tudo. E aí, como é que você sabe quando a pessoa... É um exemplo, né? Que a pessoa ama aquilo mais do que tudo. É quando você tira dela aquilo e ela perde a razão de viver. E ela simplesmente se entrega. Quando Deus é o Senhor da vida, você pode tirar tudo. E aí a gente tem o Novo Testamento e até os mártires, né, como testemunhas disso. Você tira tudo e ela, apesar da tristeza, ninguém vai dizer que gosta de apanhar, de ser açoitado, de ser preso, de perder todas as coisas. Ninguém é masoquista, né? Nenhum cristão deveria ser masoquista. Mas, mesmo perdendo tudo, eles se alegram porque sabem que ninguém pode tirar Deus. Como diz o apóstolo Paulo, ninguém nos separará do amor de Cristo Jesus. Esse é o consolo final, o último, maior de todo cristão. Prova de que ele verdadeiramente ama e adora e glorifica somente a Deus. Não tem altares, ídolos, né, em sua vida. Então, o Senhor, ele deve ser glorificado no dia a dia. E aí muitas vezes a pessoa faz, como dizem, cargo de consciência, não, eu já fui bater o ponto na igreja, né? Eu dei o dízimo, né? E muitas vezes diz praticamente assim, eu paguei o dízimo, né? Poxa, mas dá o dízimo, mas está devendo na praça. Vai para a igreja, mas no dia a dia é provável que nem pense em Deus. Foi ao culto, mas não lê a Bíblia. E assim vai, ou não ora. Normalmente as duas coisas estão relacionadas, né? Então, desenvolva a sua vida cristã no dia a dia. Não jogue essa responsabilidade para o pastor, para a igreja, que, se a igreja fizer um bom culto, eu fui abençoado. Então, o que você fez? Você jogou a sua responsabilidade de ler a Bíblia, você jogou a sua responsabilidade de orar para a igreja, para o pastor. Ou seja, você deveria conhecer a Bíblia porque você deveria ler todos os dias, você tem ela na mão. Se ele dissesse assim, mas não tenho, né? Os dias do Novo Testamento, aqueles dias em que não se tinha a Bíblia na mão, cada pessoa, né, era um exemplar por igreja, ou pessoas ricas teriam, né? Porque não era uma coisa comum o ter os rolos, os papiros, os pergaminhos. Então, você hoje tem. Você realmente pode. Então, não responsabiliza a igreja do conhecimento da Bíblia que você deveria ter, né? Então, desenvolva todos os dias. Cultive todos os dias. Até porque, se você não fizer isso, a igreja será só um clube social, como é para muitas pessoas. Você vai porque você acha divertido, ou legal, ou tem uma programação de família, coisas dessa natureza, sabe? É sua programação de domingo, né? Então, não é esse o propósito. Então, desenvolva a sua salvação sabendo que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo sua boa vontade. Ou seja, Deus estará operando em você assim como Ele te responsabiliza e te chama. Vá, se tu uma bênção, né? Como nós já mencionamos.
E ele continua, tem mais algumas palavras sobre isso aí, sobre desenvolver. E uma delas é, fazei tudo sem murmuração nem contendas. Olha, eu estou preso, diz o apóstolo Paulo, né? Mas eu não estou reclamando da vida, não. Não disse que estou gostando, né? Ai, que maravilha ser preso, né? Eu acho que não. Então o cristão não tem que gostar do que é ruim, porque ele não tem que ser masoquista. Mas ele não deve murmurar. O que é murmurar? É estar sempre reclamando de Deus. Porque no final você sabe que Deus é o Senhor de todas as coisas. Passamos por momentos ruins, o Senhor nos ajuda, o Senhor tem misericórdia, o Senhor opera na nossa vida, o Senhor me livra desses inimigos, o Senhor socorre nas nossas necessidades e assim por diante. Nós clamamos. Jesus até ensinou, no Novo Testamento, a Bíblia toda ensina a clamar. Davi, seus aproximadamente 73 salmos, boa parte deles são clamores. Então a Bíblia nos ensina exaustivamente a orar, clamar, suplicar a Deus nas lutas, tribulações, angústias. Ela nos ensina a fazer isso. Mas é diferente de murmurar. Porque murmurar é ficar reclamando. Você vê o problema, sabe que Deus tem propósito e você agradece e glorifica a Deus por ter a segurança de saber que Deus tem o controle de todas as coisas e o poder sobre todas as coisas, todas as pessoas, sobre tudo. E aí, em vez de murmurar, o que você faz? Você ora, você clama, você pede a Deus que lhe dê forças para resistir, sabedoria para lidar com o momento e graça para vencer aqueles momentos desafiadores. Lembre-se que todos os grandes personagens da Bíblia passaram momentos muito difíceis, foram perseguidos, foram maltratados. Não espere algo diferente. Jesus disse, se fizeram comigo isso, se me colocaram numa cruz, me humilharam e assim por diante, não esperem menos em relação a vocês. Vocês são meus discípulos, vão fazer com vocês algo semelhante, porque vocês são meus discípulos. Então a relação é por causa do Senhor, né? Temos um relacionamento com Deus, então o mundo nos odeia, o diabo nos odeia e assim por diante. Então, façam tudo sem murmuração. Momentos difíceis, momentos ruins, vão surgir, vão aparecer. Mas não reclama, ora. Em vez de estar reclamando da vida, que não vai resolver nada, e você não glorifica a Deus, porque você não está agradecendo por ter a salvação, não está agradecendo por ter a certeza de que Ele está no controle, não está agradecendo por saber que Deus tem propósito nas nossas vidas, muitas vezes nos usando para abençoar outras vidas, ou nos abençoando por meio de circunstâncias. Então, em vez de você estar fazendo isso, agradecendo, você não está, você está só reclamando. Então, em vez de reclamar, você faz o quê? Ora. Pede a Deus que ajude. É um momento difícil? Ora ao Senhor. Tem necessidades? Ora ao Senhor. Precisa de ajuda? Ora ao Senhor. Precisa saber o que fazer? Ora ao Senhor. Mas sem reclamar. Porque a reclamação sempre vai ser uma reclamação, uma murmuração direta a Deus. Porque Ele é o Senhor de tudo. José poderia murmurar. Ele poderia dizer, Senhor, por que não mandou chuva? É mais fácil mandar chuva do que me fazer escravo, prisioneiro, sofrer um monte durante aproximadamente 13 anos para providenciar a salvação da minha família no período de seca, de fome, de 7 anos. Poderia mandar chuva, não era mais fácil? É um raciocínio, não é? Mas você não sabe os planos de Deus. Um dos ensinamentos do livro de Jó é esse. É que nós não sabemos o que acontece nesse plano divino. Se você julgar apenas de forma lógica, com os dados que você tem, Deus não trabalha de forma ilógica, não é ilogicidade. Mas é que os dados que você tem levam você a uma lógica falha. Meu dado é Deus quer salvar a família da fome que vem. Deus tem duas opções, segundo o dado. Ele pode simplesmente mandar a chuva, ou ele pode tentar outros meios, como o caso ali do José. Minha conclusão, a chuva não dói ninguém, não machuca ninguém, não faz ninguém sofrer. Mandar a chuva é melhor. Por que Deus não mandou chuva? Essa é a sua lógica baseada no que você tem de informação. Só que você tem quase nada de informação. Porque você não sabe os conselhos de Deus, você não sabe o que se passa dentro desse projeto redentor nas regiões celestiais, você não faz ideia do que se passa lá. Então há muita coisa que nós não sabemos e não podemos conjecturar, não temos informações.
Por isso que às vezes parece estranho o agir de Deus. Deus tem planos, Deus tem propósito, há alguma coisa que Deus está fazendo excepcional. Uma delas é mostrar o seu poder. Mas ele poderia mostrar de outra forma, sim, mas tem então razões a mais. Tem razões a mais. Porque Deus jamais vai agir sem sabedoria, jamais. Ele é a própria sabedoria. Deus jamais irá agir com maldade, porque ele é bom e tudo o que ele faz é muito bom. Deus jamais será injusto, porque ele é 100% justo. Deus jamais, portanto, fará qualquer coisa ruim ou errada, porque ele é plenamente, 100%, totalmente, ele é a própria virtude. Ele é amor. Ele não só tem amor, ele é amor. Então, ele é a própria virtude. Ele tem tudo plenamente, porque ele é. Então, nunca vai fazer nada de errado. Então, não podemos conjecturar lógicas falhas, baseadas em faltas de informações, ou em pouquíssimas informações. Então, não reclama, confia. Essa é uma das grandes bênçãos de ser cristão, sabia? Uma das grandes bênçãos de ser cristão é ter a certeza de que há um Deus vivo e verdadeiro. A criação exige um Deus. Tem que ter. Não tem como não ter Deus. Porque tudo que existe, vamos pensar, na sociedade, tudo que existe, objetos, né, dentro da sociedade, tudo exige um Criador. Tudo. A poltrona, o sofá, a lâmpada, o computador, o brinquedo, a caneta, o pente, a roupa. Tudo que existe na sociedade exige um Criador. Tem que ter um Criador. Então, isso nos ajuda a raciocinar que, peraí, se tudo que existe exige que haja um Criador, que é o homem nesse caso, né? O homem que criou a bola, o homem que criou a cadeira, o homem que criou o fio e assim por diante, o celular. Tudo exige um Criador. Por que seria diferente com a natureza, com o universo? Porque, uma vez que tudo que há no universo possui igual ou maior complexidade e funcionamento, mecanismo de funcionamento, que é orgânico, não é mecânico, é orgânico. Mas tem um organismo, tem um mecanismo de funcionamento orgânico. Por que isso também não exige um Criador? Alguém tem que ter feito aquilo. Então tem que ter um Criador. O cristianismo tem essa convicção. E não só a convicção de que tem que haver um Criador, mas de quem é o Criador. Então o cristianismo tem uma grande bênção para o seu dia a dia. É a certeza de quem é Deus, que Ele está no controle de tudo. Ele tem propósitos que são bons. Que a nossa vida passa por lutas, sim, sofrimentos, sim, perseguições, sim, maus tratos, sim, porque somos como ovelhas para o matador. Então nós já sabemos que não é obra do acaso. Não é porque o inimigo é mais forte. Não é porque alguma coisa deu errado. Não é isso. É porque nós fomos feitos como ovelhas para o matador, para honrar e glorificar a Deus na perseverança, na fé, na virtude, mesmo em meio às ameaças. Lembre-se que Apocalipse diz que aqueles mártires venceram porque mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Eles venceram não porque eles pegaram a espada e mataram o inimigo. Não, morreram. Morreram. Qual é a vitória em morrer? É que não existe apenas essa vida, né? O espírito, e eles foram recompensados. Eles foram condecorados, porque mesmo ameaçados, não amaram a própria vida. Mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Ninguém pôde calar, ninguém pôde dizer a eles que deixa Cristo, porque eles não deixaram. Essa é a vitória da igreja, né? É a sua perseverança. Então Deus tem propósito, que glorifica o seu nome, mas é claro, também é uma bênção para a gente. O que é a vida de 100 anos comparado com uma eternidade de milhões de milhões de milhões de anos? Você hoje junta dinheiro pensando que daqui a 10, 20, 30 anos vai restaurar, recuperar o dinheiro. Ah, consegui fazer uma fortuna. Tá, vai morrer daqui a 10 anos, daqui a 20, 30 anos. Até mesmo quem herdou fortunas quando criança, vai morrer. Depois de muitos anos morre. Pessoas riquíssimas se suicidaram. E assim vai. O que é isso? A vida passa tão rápida. Então, a eternidade não. Então vale a pena. Faça tudo lembrando de tudo que Deus nos ensinou. E confie nele, para que faça tudo sem murmuração.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Veja que viver perseverando no Senhor, sem reclamar, perseverando, lutando, veja como Paulo. O apóstolo Paulo está preso, mas está dando graças, está louvando, está glorificando, não está reclamando da vida e continua servindo ao Senhor. Ele não desistiu e não vai desistir. Então, eles façam isso para que vocês, desenvolvendo a salvação, perseverando, mesmo em momentos bons ou ruins, ou seja, vocês vivendo para a glória de Deus em todo e qualquer momento, vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. O apóstolo Paulo quer que eles cresçam. E ele diz, para que eu não tenha me esforçado inutilmente. Eu me esforcei tanto para pregar o evangelho entre vocês, eu me esforcei tanto para pregar a palavra de Deus no meio de vocês, eu me esforcei tanto para levar Cristo Jesus para vocês. Eu quero que vocês confirmem que realmente foram convertidos, que realmente a palavra entrou no coração pelo poder do Espírito Santo na vida de vocês. Confirmem por meio de uma vida crescente. Ou seja, se você em algum momento colocou dúvida, será que eu sou cristão mesmo? Todo cristão também peca. Em algum momento de pecado você diz, será que eu sou cristão mesmo? Um caminho que a Escritura nos ensina para saber se você está crescendo, desenvolvendo a salvação. Como disse, não é uma linha reta crescente. É uma variável. Há muitos altos e baixos. Então, você continua crescendo, ou você começou no zero, continua no zero, ou até está relaxado, está decaindo, não sei. Então, observe o operar de Deus na tua vida, porque isso é motivador. E é importante, porque, como disse o apóstolo Paulo, a gente precisa sim mostrar e ver que o operar de Deus é real no nosso viver. Que Deus está transformando, santificando, está edificando, que Deus está operando na nossa vida, de tal modo que, mesmo com altos e baixos, nós estamos progredindo, estamos crescendo, estamos glorificando a Deus, de forma que isso representa o operar eficaz, real, do Senhor em nosso viver. De forma que tenhamos uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme, como o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses. E isso confirma que a obra do Senhor real, ou foi também, foi e real na vida da pessoa, na vida do cristão. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Veja que ele menciona várias vezes, olha, eu estou orando para Deus me libertar e eu continuar fazendo a obra, porque entendi que isso é mais proveitoso. E creio que como isso tem um indicativo muito maior de que seja melhor, eu creio que Deus, ao ouvir minha oração, eu serei liberto e vou continuar fazendo a obra. Mas, mesmo que Deus queira ou quisesse que eu fosse oferecido como sacrifício, ou seja, uma ovelha para o matadouro, ou seja, e mesmo que eu morra, mesmo que os inimigos consigam me matar, isso será como um sacrifício agradável ao Senhor. Ou seja, eu terei feito a obra do Senhor e estarei glorificando a Deus com a minha morte. Por quê? Porque eu estarei firme até o fim, eu não vou negar. E isso agrada ao Senhor e isso mostra que realmente ele venceu. Sim. Por quê? Porque ele não negou. O grande propósito do diabo, do pecado e do mundo não é matar os filhos de Deus. Isso não é o maior propósito, ainda que faça. Fazendo isso, ele amedronta outros. Qual é o grande propósito? É fazê-los negar. Porque morrendo eles estão com o Senhor Jesus. O diabo sabe disso. Mas negando, eles negaram a fé. Então, se eles negarem a fé, mostra que Deus não foi poderoso suficiente para conservá-los. Observe que a tentativa do diabo fazer um filho de Deus negar, um verdadeiro filho de Deus negar a fé,
é não só para destruir a vida dele, porque ele obviamente vai para o inferno, porque ele negou a Cristo, mas atacar Deus, porque se porventura um verdadeiro filho de Deus nega a fé, o que isso indica? Deus não foi poderoso para preservá-lo até o último dia. Deus disse: eu quero salvá-lo, mas o pecado, o mundo e o diabo foram mais fortes do que o próprio Deus e não conseguiram. Então, essa é a tentativa dele. Isso não é possível. Veja que o apóstolo Paulo tem convicção plena na carta aos Romanos, quando ele diz que nada, e ele faz uma listinha, né, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em outras palavras, ninguém pode vencer Deus. O que Deus quer salvar, será salvo. Isso é um conforto, isso é um consolo, isso é um ânimo tremendo. Isso não é senta no sofá, assiste TV e deixa que Deus faz o resto. Isso é um conforto, porque enquanto eu estou lutando, me esforçando, me dedicando para glorificar a Deus, porque o Espírito move minha vida a querer fazer tudo para a glória de Deus, enquanto eu estou movido a dar até a última gota de sangue, mesmo nas mais profundas ameaças, o Senhor me conforta dizendo: eu não deixarei você negar, eu não deixarei você desistir, eu não deixarei você abandonar. Ou seja, nós temos um conforto da parte de Deus, porque é o próprio Deus que está operando em nosso viver eficazmente. E Ele é poderoso e fiel. Ele não deixará que o mundo, o diabo e o pecado vençam. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ver que Deus está operando neles e eles estão dando fruto, ver que realmente eles estão vivendo uma vida que é fruto do operar do Espírito de Deus e da Palavra de Deus no coração deles, deve alegrar o coração de todos, do apóstolo Paulo, da igreja. Porque é uma bênção do Senhor, é a bênção que nos dá como garantia, né? Lembre-se que em Efésios ele diz: o Espírito nos foi dado como penhor da salvação, é a garantia. Ou seja, como eu sei que eu vou herdar a salvação? Porque Deus está operando em nós pelo Espírito Santo e pela sua santa palavra. Essa é uma garantia. Você não está vendo Deus operando na tua vida? Você não está vendo o fruto do Espírito na tua vida? Você não está vendo o Espírito do Senhor santificando a tua vida a cada dia e operando e não deixando você desistir jamais? Você não está vendo? Sim, eu estou vendo. Essa é a garantia de que você, de fato, será salvo no último dia. O Espírito de Deus é a garantia. Ele nos foi dado como garantia de que nós receberemos a vida eterna. Não estamos soltos e ao acaso, esperando sem saber o que realmente vai acontecer. Não. Temos certeza. E quem testifica que somos filhos de Deus é o Espírito de Deus. Como diz Paulo em Romanos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, desenvolva sua salvação. Se alegre em viver para a glória de Deus e console seu coração na certeza que você não fará isso sozinho de forma alguma, porque nem seria capaz. É o Espírito do Senhor quem vai operar na tua vida. Então, faça com confiança, confiando nele, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que ele quer na vida de seus filhos. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito é o teu nome. Damos graça, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é muito bom. Não é por quem somos, mas é por quem o Senhor é. De forma que a nossa vida tem como propósito glorificar o teu nome, manifestando o teu poder, tua fidelidade, teu amor, tua bondade e assim todas as tuas virtudes. Obrigado por isso. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão e nos ajude a cada dia a crescer na fé para o louvor da tua glória, para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.